Oi gente, eu sou o André Gael e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês 10 técnicas usadas pela Igreja Católica para torturas. Técnicas tão cabulosas que parecem ter saído da cabeça de criadores de filmes de terror. Mas antes, se você não é inscrito, rola um pouco a tela, vai se inscrever, clica no sininho para que você receba notificação toda vez que o canal tiver vídeo novo. Na Idade Média, os tempos não eram muito agradáveis. Além de muitas doenças, a palavra liberdade era praticamente inexistente. E foi a Idade das Trevas que ficou marcada pela invenção de artefatos terríveis na história. Nomeada da Era de Ouro da Tortura, eu vou mostrar 10 das invenções mais terríveis criadas nessa época. Mas cuidado, as descrições podem ser um pouco tanto quanto degradantes. Tortura do garrote. Também usado na Espanha, o garrote espanhol foi conhecido por causar uma morte bem lenta para as vítimas. Como o torturador possuía controle da corda amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas fossem asfixiadas. A técnica foi usada na Inquisição para conseguir a confissão dos acusados. O dispositivo esteve presente no país espanhol até 1975. Berço de Judas. Conhecido como berço ou cadeira de Judas, essa técnica tinha um pouco mais de loucura na sua invenção. As vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeira até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais e vaginais esticados pelo tronco pontudo da madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. Fora a humilhação, o berço de Judas era dificilmente higienizado, assim podendo gerar infecções super dolorosas. A blasfêmia e o roubo eram punidos com o caixão da tortura, que funcionava assim. As pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias, até que morressem. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem exposição ao sol. O balcão da tortura foi considerado o mais doloroso instrumento de tortura da Idade das Trevas. Era basicamente uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores. O balcão da tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método da cultura medieval. As cordas se prendiam aos pés e às mãos da vítima. Ao torturador bastava girar as maçanetas para que os membros dos torturados se esticassem em puro terror. E muitas vezes os membros chegavam a ser arrancados dos seus corpos. No final da Idade Média, a mesa ganhou um bônus, com espinhos de ferros que penetravam as costas das vítimas. Tudo isso para que confessassem seus crimes. O estripador de seios. Essa terrível técnica era usada para punir as mulheres acusadas de aborto, adultério e bruxaria. As garras aquecidas do aparelho eram usadas para arrancar os seios das mulheres. O artefato também ganhou um brinde, chamado de Spider. Exatamente como o outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que os seios delas ficassem pendurados no aparelho. Muitas morriam de hemorragia e infecção. Pera da angústia. Uma pera de metal realizada para trazer muita dor às vítimas. Esse terrível equipamento foi utilizado para punir mulheres, mentirosos e homossexuais. O aparelho, em forma de pera, era inserido nas vaginas das mulheres, no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que a recebiam. Esse método era apenas conhecido como uma porta de abertura para as sequências de tortura que a pessoa ainda viria a sofrer. A roda da tortura. A roda da tortura fazia com que as vítimas tivessem seus membros arrancados em praça pública. Conhecida por matar suas vítimas de uma forma bem lenta. Com os membros presos em uma roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidos pelos torturadores com grandes martelos de metal. E se não bastasse tudo isso, as pessoas ainda eram penduradas, ainda na roda, em praça pública, para que os animais se alimentassem dessas pessoas e elas não resistissem e morressem. Serra para cortar ao meio. Pessoas eram cortadas ao meio na Idade Média. As serras eram muito utilizadas na Idade Média. E esse tipo de tortura foi utilizado nas pessoas acusadas de bruxaria, adultério e assassinato. E além de fazer parte das técnicas de tortura também para blasfêmia. 2 torturadores amarravam as vítimas de cabeça para baixo, a fim de deixar todo o sangue fluir.
e depois disso pegavam uma serra e atravessavam as vítimas, começando pelo meio das pernas. Mas não pense que eles serravam as vítimas rapidamente e elas logo morriam, não. Eles serravam um pouco e logo paravam. Serravam mais um pouco e paravam. A tortura costumava levar horas. O esmaga-cabeças. Essa foi utilizada durante a Inquisição Espanhola. O esmaga-cabeças, como ficou conhecido, era capaz de causar dores e danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, o parafuso apertava o capacete, comprimindo a cabeça da vítima. Com isso, os torturadores conseguiam destruir a arcada dentária e a mandíbula das pessoas. E caso a tortura não parasse, os globos oculares saltavam dos olhos e o cérebro era despedaçado pelo crânio. Empalamento. O empalamento é uma das técnicas mais terríveis da Idade Média. As pessoas tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente, o processo começava pelo ânus e terminava pela boca. E o mais terrível de tudo, a vítima podia levar até 3 dias para morrer. O personagem que ficou popular pela técnica foi Vlad III, o Empalador. O cara gostava de apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios das vítimas. Estima-se que Vlad tenha matado de 20 a 300 mil pessoas na época. Apesar da Igreja Católica já ter errado muito com tudo isso, ela mesma já reconheceu o erro do passado. Inclusive, já pediu desculpas pelas insanidades cometidas. A Igreja Católica ainda tem muito a melhorar, óbvio, assim como qualquer outra instituição. Porém, reconhecer e se desculpar pelos erros cometidos já é um bom início. E você, conhece algum outro método de tortura utilizado nessa época que não foi citado aqui e você acha que deveria... As pessoas vivem buzinando nesse lugar. O que você acha das atitudes da igreja na Idade Média? Comenta aqui pra gente saber. Me segue nas redes sociais para que a nossa interação seja sempre maior, melhor. O link das minhas outras redes sociais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive, você pode usar o Instagram, o meu Snap, enfim, você pode me procurar lá e me dar ideias de novos temas e curiosidades que você queria ver ou queria compartilhar com todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like pra gente aí que ajuda bastante, muito mesmo. No mais, muito amor e paz. Falou, valeu!